Então, como eu havia falado no início da transmissão, hoje é um dia muito importante para nós, Gaudiya Vaishnavas. Hoje é o dia de Ekadashi. Temos que fazer voto, estamos fazendo voto de Ekadashi hoje. Então, estamos desde manhã fazendo o jejum, fizemos o jejum da meia-noite até o meio-dia de hoje. E depois comemos sem comer grãos. Comemos sem comer grãos, vamos ficar até amanhã no horário de quebrar o jejum de grãos, sem comer grãos. E não só isso, Deus ele aceita mais o nosso serviço nesse dia de Ekadashi. Isso é muito importante. Então, já que ele aceita mais o nosso serviço, o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer e devemos fazer? Servi-lo mais hoje. Se você não cantou ainda a sua Japamala, cante. Se você já cantou, cante mais. Quando acabar o programa, leia algo sobre espiritualidade da nossa missão. Enfim, vamos cantar hoje ainda mais 2 canções que cantamos no dia de Ekadashi, orientação de Srila Govinda Maharaj. Então, hoje vamos ler 2 aulas de Srila Maharaj falando sobre Ekadashi. Então ele deu essas aulas no dia de Ekadashi e vamos lê-las, porque ninguém melhor do que um guru genuíno para falar de um assunto tão importante. É tão importante assim? Alguém pode perguntar. Sim, é muito importante. É tão importante que Mahaprabhu, a única coisa que Mahaprabhu pediu para a mãe dele fazer foi Ekadashi, o voto de Ekadashi, de tão importante que é. Se não fosse importante, Mahaprabhu não ia pedir para sua mãe, Sati Devi. Ele falou para ela: mãe, não coma arroz no dia de Ekadashi, não coma grãos. E cada cereal que a pessoa come no dia de Ekadashi representa um tipo de carne. Quem come arroz no dia de Ekadashi ou derivado de arroz está comendo carne de vaca, de boi. Se eu não me engano, quem come milho está comendo carne de porco, e assim por diante. Cada cereal corresponde a um tipo de carne que você come. Então, comer grãos no dia de Ekadashi é como comer carne. Veja só o quanto prejudicial é para a vida devocional quando a pessoa não segue o voto de Ekadashi. É extremamente importante seguir esse voto de Ekadashi. Extremamente importante. Temos que olhar o calendário, ou estar, se não olha o calendário, que é o ideal todo dia olhar o calendário da nossa missão, mas se você não olha, pelo menos olhe o que é publicado no WhatsApp do Templo de São Paulo. Porque um dia antes é publicado que amanhã será Ekadashi. Com raríssimas exceções, não foi publicado, mas sempre é publicado um dia antes para avisar os devotos que amanhã é Ekadashi. Amanhã, no caso, quando eu avisei ontem e hoje é o Ekadashi, né? Então, vamos começar a aula de Srila Maharaj. São 2 aulas, senão não vai dar tempo. E nós temos ainda que cantar 2 canções. Sri Hari Vasaragiti e Shuddha. Uma de Srila Vrindavana Dasakura, Sri Hari Vasaragiti, e a outra de Srila Bhaktivinoda Thakur, Shuddha. Então vamos começar a leitura agora. Srila Maharaj começa a falar: faça os ensinamentos desse guru não diferentes do seu coração. Então os ensinamentos do guru tem que estar no nosso coração, não diferente do nosso coração, do que você sente. Você tem que sentir o que o guru está orientando. Aí tem um verso aqui que Srila Maharaj falou, diz o seguinte: na companhia de devotos amorosos, contemplarei todos os lugares que meu
Goura Sundar percorreu durante os seus passatempos estáticos de êxtase. Mahaprabhu foi a tantos lugares, mesmo que você não tenha iniciação, Gurudeva fez tantos templos e cada templo tem alguns festivais ao longo do ano. Celebramos Janmashtami em um templo, Radhastami em outro. Também observamos o mês Niyonse. Niyonseva. Temos um templo em Govardhana. Celebramos Govardhana Puja lá. Há dias de aparecimento e desaparecimento de nosso Parampará, nosso Guru Maharaj. Disse que aparecimento e desaparecimento de nosso Gurudeva existem muitos festivais diferentes e temos a oportunidade de nos juntar a eles. Em breve, aqui no dia que ele falou, né? Em breve, em 25 de fevereiro, foi dado ano passado essa aula, haverá o festival de aparecimento de Sri Nityananda Prabhu. O ano passado, o aparecimento de Nityananda Prabhu foi dia 25 de fevereiro. Nós fizemos aqui o festival, como todos, basicamente. Pela misericórdia de Gurudeva, temos um templo muito grande em Ekachakra. Vou lá 5 dias antes. Milhares e milhares de pessoas honram a praçada lá todos os dias, durante o festival. Até 25 mil pessoas vêm para honrar a praçada. 25 mil pessoas. Nós não temos ideia do que é isso. Você imagina fazer 25 mil pratos para uma refeição? A quantidade de comida para 25 mil pessoas. E o ano passado o festival de Ekachakra foi assim, Silachara Maharaj falou. 25 mil pessoas ele estava esperando. E teve por volta disso mesmo, ele falou. Toneladas de arroz, toneladas de batata, toneladas de abóbora, enfim, e assim por diante. E ele continua falando, há muitos quartos no templo. O problema é que todos os tipos de pessoas vêm, todos aqui, várias sampradayas, Au, Baú, Kartabhaja, Neda, Darveshi, Sani, Sabhaja, Sakibeki, Smarta, Jata, Gosai, Ativadi, Churadari, Goranga Nagar, o que eu posso fazer? Eles vêm e ficam no Nati Mandir, mas os nossos devotos ficam em um quarto e ficam em quartos. Então os indianos de outras missões, de outras sampradayas, eles vão e ficam no Nati Mandir. Nati Mandir é o salão do templo. Eles dormem no chão, no Nati Mandir. De manhã, na hora do Mangalarati, estão todos dormindo. Aí começa a canção e eles acordam. Então, eles são assim. Mas os devotos, como diz aqui Silachara Maharaj, eles têm quartos.
Tem vários e vários quartos para os devotos. Quem já foi lá sabe disso. Há muitas facilidades para todos vocês. Logo também será Gora Purnima. Eu dei convites para todos. Venham para o Gora Purnima. Façam parikrama de Sri Navadvipan, enquanto as suas pernas o levarem. Vocês devem fazer parikrama enquanto tiverem essa oportunidade. Vocês devem vir. Não pensem, eu já fui 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Eu fiz esse parikrama 30 vezes. Estou no templo há 30 anos e faço esse parikrama há 30 anos. Srivacharya Maharaj está falando. As pessoas perguntam, nesta situação de pandemia, haverá um parikrama? Digo a eles, por que não? Por que não haverá parikrama? Se as reuniões políticas podem reunir tantas centenas de milhares de pessoas, quem impedirá o nosso parikrama? Ouvi dizer que Modi veio ontem e muitas pessoas se reuniram em Medipuri. Srivacharya Maharaj está falando de um político que ele reuniu muitas e muitas pessoas. Por que não haveria de fazer o parikrama se os políticos reuniram tantas pessoas? Porque o ano passado, no início do ano, estava a pandemia, estava bem intensa a pandemia. Em um dia havia 200.000 pessoas, Srivacharya Maharaj fala. Alguns dizem que haviam 400.000 pessoas. No nosso parikrama, 4 a 5 mil pessoas vêm. Então, por que não podemos fazer esse parikrama? Qual é o problema? Em Ekachakra temos um festival a partir do dia do Ekadashi. Todos virão no Ekadashi e por 3 dias depois disso estaremos distribuindo prasada. É uma regra do nosso templo que quando é Ekadashi damos prasada apenas para aqueles que jejuam nesse dia. O arroz e outras coisas que são oferecidos ao Senhor no Ekadashi não são dados às vacas. O arroz e as outras coisas que são oferecidas ao Senhor no altar, no Ekadashi, são dadas às vacas. Nós não comemos arroz no Ekadashi e não distribuímos arroz para ninguém no Ekadashi. Então, Srivacharya Maharaj está falando, no Ekadashi, lá em Ekachakra, em Navadvipa, em qualquer lugar, Krishna, ele não tem que fazer o voto de Ekadashi. Ele come arroz, ele come dal, ele come tudo, todos os dias. Então, nós temos que oferecer para Krishna, mas nós não comemos. Então, o que é feito com essa prasada? Srivacharya Maharaj já falou, ou guarda para outro dia, ou dá para as vacas. Se você não tem vaca, guarde para outro dia. Não há problema nenhum para a prasada não ficar velha. Guarde no outro dia, mas não coma arroz, não coma grãos no dia de Ekadashi. Porque é dito nas escrituras que se você comer arroz no Ekadashi, você estará comendo o pecado de comer carne de vaca. Você não pode viver sem comer arroz por um dia? Srivacharya Maharaj pergunta.
Quando você é internado no hospital, você recebe solução salina por 7 a 10 dias. Você acha que alguém vai lhe dar arroz lá? Que escolha existe? Se este é o seu destino, então você tem que passar por isso. Se você puder viver adequadamente, não terá problemas. Portanto, disse que Ekadashi é a mãe da devoção. Bhakti Janani. Os dias de Ekadashi são os dias do Senhor Madhava. Madhava Titi. Madhava é um dos nomes de Deus, Titi é o dia. Então Ekadashi é o dia do Senhor. O Ekadashi é a mãe da devoção. Olha a importância de fazer Ekadashi, de fazer o voto de Ekadashi. É muito importante. É um dos 64 processos da vida devocional, é fazer Ekadashi. Mas não é qualquer um, é muito importante. Temos que seguir Ekadashi. E os testes sempre virão. Nós teremos testes sim. No dia de Ekadashi, de repente, a sua mãe fez uma macarronada, fez uma lasanha, sei lá. Você tem que almoçar fora naquele dia. E como vai fazer? Ou faça jejum total, ou leve alguma coisa para honrar a praçada. Leve a praçada, leve fruta, leve algo que não tem grãos, a marmita. Qual o problema? Você tem vergonha de comer marmita? Vergonha é não fazer Ekadashi. Vergonha é não seguir o que o Guru fala. Vergonha é cometer pecado. Então, não há problema nenhum em levar uma marmita, em comer uma fruta. Mas o teste virá. No dia de Ekadashi é o dia que tem mais teste também. As pessoas ficam mais nervosas, ficam mais iradas. Tudo é manifestado no Ekadashi. Tudo que é ruim para nós, os nossos inimigos se manifestam no Ekadashi. Então, temos que tomar cuidado, é um dia de resguardo, de não comer qualquer coisa, de preferência não coma fora, porque tudo que você come na rua tem grão. Tudo é feito com óleo. E óleo de quê? De soja, de milho. Ninguém vai cozinhar com óleo de girassol. Aqui em São Paulo, 1 litro de óleo de girassol está quase R$15 ou mais. Ninguém cozinha com óleo de girassol. Então vão usar o quê? Óleo de soja. Vão usar óleo de milho. Ninguém vai cozinhar com ghee, com manteiga. Por quê? Porque é muito caro. Então tome cuidado quando você come fora no dia de Ekadashi. Então, como foi dito aqui, os dias de Ekadashi são dia do Senhor, Madhavatiti. Observamos esses dias com muito cuidado. Tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: eu tomo muito cuidado em observar os dias sagrados relacionados a Madhava, o Senhor Supremo, pois esses dias são a mãe da devoção. Você deve observar os dias de Ekadashi com muito cuidado. Você deve jejuar até o meio-dia. Gurudeva disse que se você não puder fazer isso, se você tem problemas com a sua saúde, por exemplo, se você é velho e sofre de alguns problemas, se você não comer, então você pode fazer algo assim, algo simples, aceitar isso. Srila Charumaharaj falou em outro dia também, em outra aula, você pode comer até 10 quilos de batata, não há problema. Aquela pessoa que tem problema gástrico, ela tem problema, tem úlcera, tem gastrite, pode comer, mas sem grãos. Mas o ideal é fazer jejum até meio-dia. Se você pode, faça. Também não posso jejuar depois que fui operado. Srila Charumaharaj falando.
ele foi operado, ele não pôde mais jejuar. Em 2005 ele foi operado. Já se passaram 17 anos, ele fala. Não posso ficar sem comer. O que você pode fazer? Pego uma batata, alu takari, alu é batata, ou uma batata frita, alu bhaji, e saio para servir. Estou ocupado o dia inteiro fora e depois volto à tarde para honrar a praçada novamente. Então, eu não estou dizendo nada para aqueles que podem jejuar. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura disse que você pode comer anukalpa, praçada, 100 grãos. Certa vez, um devoto escreveu a Guru Maharaj dizendo: eu trabalho para uma empresa de construção de navios e tenho que manejar um martelo de 10 quilos. Então veja só, o devoto trabalhava com um martelo de 10 quilos. É bem pesado, hein, um martelo de 10 quilos. Como posso ir trabalhar se não comer? Como posso seguir o Ekadashi? Guru Maharaj disse: então, coma 10 quilos de batata cozida pela manhã. Qual é o problema? Há tantos tipos de frutas também. Não há falta de nada em nosso país. Há frutas, há aludum, há tantas plantas, você pode comer tantas coisas. Então, é necessário observar Ekadashi. As escrituras dizem que há 5 itens que são proibidos. O pecado permanece nesses 5 grãos. Quais são esses 5 grãos? Arroz, trigo, cevada, leguminosas, óleo de mostarda, gergelim, etc. Você não pode comer nenhum tipo de dal, feijão, lentilha, etc. Você não pode comer nenhum cereal. Muri é o arroz expandido, muri. Você não pode comer nada feito com ou a partir desses 5 itens. Não use óleo de mostarda. Qualquer mostarda, branca ou preta. Você pode comer nozes. Use óleo de girassol, óleo de amendoim, ou óleo, ou ghee. Você pode cozinhar algo simples com isso, manter a vida no corpo de uma forma ou de outra. Então também temos que comer comida simples no Ekadashi. Não é para ficar pensando 2, 3 dias, uma semana antes, vai ter Ekadashi, o que eu vou comer, o que eu vou comer. Aí a função do Ekadashi, que é servir Deus mais naquele dia, se perde, porque você só pensa em comer. Então não devemos fazer isso. A comida é para nos alimentar somente, continuar no serviço. Comer simples no dia de Ekadashi. Manter a vida no corpo de uma forma ou de outra. Alguns fazem Nirjal Ekadashi, jejum sem água, jejum completo, sem água, sem comida. Se você puder, você pode fazer, mas você não deve pegar um travesseiro e ficar no seu quarto,
o dia todo. Você deve fazer o serviço, você deve lavar a louça, deve servir as vacas, deve servir as deidades, tudo, fazer todo o serviço devocional. Você faz Nirjal Ekadashi sem sequer tocar na água, mas quem servirá as deidades e trabalhará o dia inteiro. Então, você pode fazer Nirjal Ekadashi, claro. Srila Sridhar Maharaj fala que é o melhor Ekadashi, é o de primeira classe, é o Nirjal Ekadashi, sem comer nada, sem tomar água, desde que você consiga fazer o seu serviço devocional inteiro, sem prejudicar o seu serviço devocional. Não adianta nada fazer o Nirjal Ekadashi, como disse Srila Maharaj, ficar dormindo, ficar repousando. Não, temos que continuar o serviço e é um dia de maior intensidade de serviço. Então, se você não consegue fazer jejum total sem água ou com água, não importa, coma comida sem grãos e depois vá servir. O importante é servir, não é fazer jejum total. Alguns têm esse conceito errado, mas não é o conceito de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de nosso Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, de Srila Acharya Maharaj. Não é esse o conceito correto. O conceito correto é servir, aumentar o serviço nesses dias de Ekadashi. Continuando aqui, tudo o que você faz para o serviço do Senhor. Nossa família é uma família centrada em Krishna. Tudo que é criado neste mundo é para o serviço do Senhor. Se eu for a algum lugar no carro, tantos insetos são mortos sobre as rodas do carro. Não estou cometendo pecados. Se como arroz, se como trigo, se como repolho ou espinafre, não corto essas plantas, não é pecado? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Ah, vocês não comem carne, mas e a planta? A planta também tem vida, claro que tem vida. A planta tem vida, o arroz tem vida, tudo tem vida. O repolho, tudo, como diz aqui Srila Acharya Maharaj. Não é pecado, não é pecado? É a pergunta. A diferença é que não comemos nada, os devotos não comem nada, eles oferecem tudo ao Senhor e honram a praçada, os restos do Senhor. É por isso que se diz que devemos rejeitar tudo o que não é oferecido. Se você comer algo que não foi oferecido a Deus, você está cometendo pecado. Srila Govinda Maharaj falou, você come pecado quando você não oferece a Deus. Mas nós oferecemos a Deus. Pelo menos isso é o que o Guru orienta. É por isso que se diz que devemos rejeitar tudo que não é oferecido. Não devemos aceitar nada que não seja oferecido ao Senhor Supremo. Quando você come qualquer coisa, você deve se lembrar do Senhor Supremo, de Gurudeva. Você deve se lembrar disso. Às vezes, algum problema acontece na estrada, alguma dificuldade, mas você deve fazer Ekadashi. Neste caso, você deve pegar algumas frutas, lembrar do Senhor, lembrar de Gurudeva e comer isso. Esta é a regra. Então, como eu comecei a dizer, tem um verso aqui que quer dizer o seguinte:
na companhia de devotos amorosos, contemplarei todos os lugares que meu Gora Sundar percorreu durante os seus passatempos estáticos. Iremos junto com os devotos a todos os lugares para onde foi Gauranga Mahaprabhu. Faremos parikrama na associação de devotos. Assim, então, termina essa parte da aula de Srila Maharaj falando da importância de Ekadashi. Veja só como é importante Ekadashi. Temos uma outra aula aqui, vamos ler. Deixa eu achar onde ela está. E vamos ler a aula sobre Ekadashi. Só um minutinho para eu achar aqui onde ela está. Se alguém tiver alguma pergunta sobre Ekadashi, alguma dúvida, sempre surgem dúvidas sobre Ekadashi. Pode fazer a pergunta. Se eu souber, eu respondo, senão eu vou procurar a resposta e falarei depois para vocês. Achei a aula aqui. Então, é uma aula dada no dia 8 de fevereiro de 2021, do ano passado. Ekadashi, prática devocional. Sua Divina Graça Vishnupada Sri Nirmala Charadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Calcutá. E aí ele começa falando um verso aqui, no início da aula. É aquele verso tão conhecido que ele sempre fala. Ele sempre falava, os gurus sempre falam. O mudo pode falar, o manco pode escalar uma colina. Basta apenas a misericórdia de Gurudeva. E aí Srila Maharaj, ele oferece as reverências dos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, dos devotos, de todos. Ele oferece reverências, na verdade, a todo mundo, todo mundo. O tempo está curto, então não vou ler todas as reverências que ele vai oferecer aqui. Aí ele começa falando então, depois das reverências, ele fala, hoje é Ekadashi, Ekadashi Titi, o dia de Ekadashi. Titi quer dizer dia, dia lunar. É necessário saber quais são as glórias de cada Ekadashi, porque se você ler sobre isso, você terá o desejo de obter algum resultado. Há muito escrito sobre os dias de Ekadashi. Se você jejuar em um certo dia, em um certo Ekadashi, você receberá este crédito piedoso, aquele crédito piedoso, etc. Você obterá este resultado
aquele resultado, etc. Não é necessário fazer tudo isso. Não é necessário ler o que é cada Ekadashi. Os Puranas, vários e vários Puranas, eles escrevem, cada Ekadashi tem uma história. Mas não é necessário nós lermos, não é bom nós lermos. Por quê? Porque sempre tem algo em troca. Se você fizer tal Ekadashi, você ganha isso. Tem um tipo de Ekadashi, se você fizer jejum total, passar a noite cantando Mahamantra, tem várias regras e regulamentos. Mas isso foi escrito há 5.500 anos atrás. E aí fala, se você fizer esse Ekadashi assim, 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 você vai engravidar, fala para a mulher. E você isso, e o outro Ekadashi fala outra coisa. Mas como diz aqui Srivacharya Maharaj, nós temos que fazer Ekadashi para servir Deus, não para querer algo em troca, algum benefício em troca, algum benefício de piedade, algo em troca. Não, não é assim. A nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati não foca nisso. Continuando aqui, o dia de ontem foi vida. Então, estamos jejuando hoje no Duadashi. Às vezes acontece de nós jejuarmos no Duadashi. Por quê? Porque o Ekadashi é Ekadashi falso. O dia começou depois, teve a união do dia anterior com o dia posterior. Então, é Ekadashi falso, não é para fazer o voto naquele dia. E Srivacharya Maharaj continua então. Estamos jejuando hoje no Duadashi. Não houve jejum ontem. As pessoas de fora jejuaram ontem, mas aqueles que praticam de forma pura seguem o calendário Gaudiya e jejum hoje, de acordo com o calendário. O próprio Mahaprabhu disse uma vez, aqui é a história que eu já havia falado, a sua mãe, você vai me prometer uma coisa, apenas uma coisa que eu quero de você nesta vida, você vai me dar? Tudo bem, filho, respondeu a mãe Sati. Diga que você vai fazer por 3 vezes. Srila Mahaprabhu falou. Ela tinha que falar 3 vezes que ela ia fazer Ekadashi. E ela falou, eu vou. Não coma grãos no Ekadashi. É por isso que não consumimos grãos no Ekadashi. Mahaprabhu observou o Ekadashi e o nosso Guru Varga observou o Ekadashi. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele tornou as regras um pouco mais fáceis. O nosso Param Guru Maharaj, Om Vishnupada, Srila Bhakti Rakaki, Srila Devi Goswami Maharaj, escreveu esse sloka sobre ele, sobre o seu Guru, Srila Bhaktisiddhanta. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele deu uma aliviada nas regras de Ekadashi. Todo o nosso Guru Varga, todos eles seguem Ekadashi. Nós temos que seguir Ekadashi. Aquele que não segue Ekadashi não está seguindo o Guru Varga, os Gurus da Sucessão Discipular. Aquele que é Gaudiya Vaishnava e não segue Ekadashi, ele está cometendo pecado comendo grãos. Os Gurus estão falando, o Mahaprabhu falou, e cada um faz o que quer, claro. Então, qual que foi o verso que foi escrito então? Com seu primeiro passo, Srila Siddhartha Maharaj escreveu isso para o seu Guru. Com seu primeiro passo, ele cortou vigorosamente todo o plano de exploração. E com o segundo passo, ele pôs fim a todos os cálculos dos diferentes estudiosos com as suas diferentes concepções de liberação. E com o terceiro passo, ele aliviou as regras e regulamentos com
um toque do amor divino. Ele nos deu a adoração de Sri Radha Govinda. A existência real de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada está em seus ensinamentos divinos. Que esses ensinamentos dancem eternamente no âmago de seu coração. Srila Prabhupada facilitou as regras e regulamentos. Antes, as pessoas seguiam o Ekadashi durante 3 dias. Um dia antes, no próprio dia de Ekadashi e no dia seguinte. As regras eram muito rígidas, mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada permitia honrar prasada anukalpa, 100 grãos. O povo bengali não pode viver sem arroz, então você pode jejuar apenas um dia em vez de 3 dias. Uma vez, em sua infância, Mahaprabhu foi à casa de Hiranya e Jagadish no dia de Ekadashi. Ele estava chorando muito e não conseguia parar. Eles tentaram de tudo, chamaram um médico, etc., mas nada ajudou. No entanto, quando eles, de alguma forma, levaram Nimai para a casa de Hiranya e Jagadisha, onde uma oferenda completa de todos os itens havia sido feita, Nimai pegou aquela praçada completa com os grãos e se acalmou. Ekadashi é prescrito nas Escrituras e todos nós devemos jejuar nesse dia. Além disso, jejuar no Ekadashi também é um dos 64 tipos de práticas devocionais. Então, devemos observar o Ekadashi. Eu contei a essência do Ekadashi e devemos observar seguindo esta concepção. É necessário praticar a consciência de Krishna, abrigando-se aos pés de lótus de um guru fidedigno. Você entende? Silachar Maharaj pergunta. É necessário seguir todas as regras e regulamentos de forma adequada e rigorosa. E é necessário tornar-se um discípulo genuíno. Pratique Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, Padasevana, enfim, todas as 9 principais práticas devocionais. Silachara Maharaj que continua falando um verso. Tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia de Guru Krishna, uma alma afortunada recebe uma semente da trepadeira devocional. Esse é o primeiro verso, agora tem outro verso. Como jardineiro, eles devem plantar essa semente e regá-la com prática, ouvir e cantar os santos nomes, Sri Chaitanya Charitamrita. Outro verso aqui diz o seguinte: Shravana e Kirtan são a água com a qual você deve regar a sua devoção. Devemos ouvir as glórias do Senhor Shravana e praticar cantando o santo nome do Senhor Kirtan e pregar. Não basta apenas plantar uma árvore de flores, você deve regar. Portanto, pratique Shravana e Kirtana. Acorde cedo todos os dias. Temos pequenos livros de Kirtan. Pegue esses livros e cante
kirtans de manhã e 5 kirtans à noite. Você pode ver lá quais kirtans do Arati cantar, o que cantar durante o Parikrama de Tulasi, qual kirtan é cantado na hora do almoço, o que é o Boga Arati Kirtan, quais são os kirtans do Arati da noite. Você deve aprender esses kirtans de cor. Cante e cante, os aprenda de cor. Nós temos que decorar os kirtans, Srilacharya Maharaj está falando. Pratique todos os dias isso. Isso é Shravana. Toque cartas e cante, mesmo que for sozinho. Todos os dias. Nós cantamos Guru Charana Padma, uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para o Panchatattva, uma canção para Nityananda Prabhu, uma canção para Mahaprabhu. Está no finalzinho aqui da leitura, vamos acabar. Então, Srilacharya Maharaj fala, devemos oferecer reverências e orar a Gurudeva, Ami Shakti Buddhi, Rim, Ami Atidim, é a canção, Korimore, Atmasata, ó Gurudeva, eu não tenho força, não tenho inteligência, por favor, me sequestre, por favor, tire-me deste mundo material ilusório e use-me para o serviço ao Senhor Supremo, para o serviço de Radha Govinda. É por isso que, se Gurudeva lhe der o serviço, você deve fazê-lo. Quem não tem serviço, não tem misericórdia. Assim acaba essa aula sobre Ekadashi, que Srilacharya Maharaj falou. Então ele deixou muito claro aqui para todos nós, que nós temos que seguir Ekadashi, nós temos que seguir regras e regulamentos. Aquele que é avesso a regras e regulamentos, ele não está praticando corretamente. Nós temos que seguir, sim, regras e regulamentos. Srilacharya Maharaj está falando isso. E Ekadashi é um dia para seguir regras e regulamentos. Também, não só no Ekadashi, mas em vários dias. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa. Se não, vamos começar a cantar as canções no dia de Ekadashi. Sri Hari Vasarangiti. É a canção própria para Ekadashi. Vamos começar então, porque elas são um pouco longas. Deixa-me ver onde elas estão aqui. Está aqui. Então vamos lá, todos juntos cantando. Sri Hari Vasaragiti, depois Shudabhakta. Sri Hari Vasare Hari Kirtana Vidano. Sri Hari Vasare Hari Kirtana Jagatera Prabhu
Sarva Mahaprayasita Jita Muranama Se Prabhu nachaye dekhe jat bhagyavano Se Prabhu nachaye dekhe jata Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanayanu Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajananukula. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanayanu Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajananukula. Bhakta Seva Paramasiddhi Premlati Karamula Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanayanu Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajananukula. Adhupati Bhakti Janani
Sesavaistana Herivoani Pranaiva Katasani Shuddha Bhakata Charanareno Vajanaro Kula Mriganga Bhadya Shumitemo Avasara Sadajati Gora Vihita Kitanya Shuni Anande Hridoyanati Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajananu Kula Jugala Murti Dikya Mora Paramananda Hoy Prasada Seva Korite Hoya Sakala Prapancha Jai Chetina Grihe Bhajana Deki Grihete Goloka Vaya Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya Tulasi Dekhi Judaya Prana Madhava Tosha Nijani Gora Priya Shaka Sevane Jivana Sarta Kamani Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajananu Kula Bhakti Vinoda Krishna Bhajane Anukula Payajaha Rati Vivase Paramasuke Sikara Koroitaha Rati Vivase Paramasuke Sikara Koroitaha Shuddha Bhakata Charanarenu
a canção que cantamos todo dia após o término da aula, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Madhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Moha. Giridhari Govinatha Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Sri Chaitanya
Nitai, Goya Gora, Daya Nitai, Goya Gora, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco hoje. Pelo Instagram aqui temos hoje conosco a Jade assistindo conosco. E vamos ver agora pelo Facebook. Pelo Facebook temos aqui Ana Purna Devidassi, direto da Noruega, o Ivo Júnior, do Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil, o Vrajaraja Prabhu, Isvaridassi conosco, Vishnu Patni Dassi conosco, Ashik Chakravarti Thakura, Ashik Chakravarti Prabhu conosco, a Fabiola Vargas, da Colômbia, Vishaka Devidassi, da Costa Rica, Andréa Ferreira, Jitendra Chan, e temos aqui também conosco, acho que é a primeira dia que entra para assistir, Rianti Luti Chiman. Se eu pronunciei errado, me desculpa, me perdoe. Me perdoe alguma ofensa que eu tenha cometido durante a transmissão. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangal Arati, o programa da manhã. E à noite, amanhã, sexta-feira, o programa começa às 19 horas. Não esqueçam que domingo é o Festival do Senhor Nishinradeva. 18 horas faremos a transmissão do festival. E às 7 da manhã também vamos ter a leitura às 8 horas das aulas dos nossos gurus sobre o Senhor Nishinradeva. Dando a Prana a todos, até amanhã.